Amados, boa noite, que a graça e a paz do nosso Deus seja com cada um que está ouvindo esse vídeo. Estou grato porque, apesar dos trabalhos, das possibilidades, do clima, do que quer que seja, você escolheu participar desse tempo, ouvir esse vídeo e ouvir o que Deus tem preparado. Amados, eu gostaria que vocês deixassem o coração leve, que ouvissem a voz de Deus, que ouvissem a voz de Deus através das canções. E o meu desejo é que Deus use esse culto para o seu crescimento espiritual. Vamos falar com Deus? Pai, obrigado pelas tuas misericórdias e bondade. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. E obrigado porque o Senhor nos ensina o caminho em que devemos andar. Por favor, Deus, ajuda-nos a imitar Jesus Cristo, a viver de forma justa e digna, sempre para a tua glória. Abençoa, Pai, cada pessoa que está ouvindo e participando desse tempo. Que a tua paz reine em cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Amados, nesse tempo, ouvindo a voz de Deus em Tiago capítulo 5, hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a continuação do que falamos na semana, no vídeo anterior. Sobre injustiça, sobre aqueles que não dão o que é de direito do outro. Bem, semana passada falamos que não se deve dever nada a ninguém, exceto o amor. Hoje nós vamos falar sobre paciência em meio à injustiça e à tribulação. Eu espero que Deus seja com você e que a palavra te edifique e que a paz do céu desça e repouse no seu coração.
andei longe do meu Jesus, sem amor, sem fé, sem Deus, a perecer sem luz. Mas Jesus então me viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, foi seu querer. Sim, Cristo meu Senhor me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar. Esse amor levar também aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, foi seu querer. Sim, Cristo meu Senhor me transformou. Pecadores, vinde já, Cristo vos quer salvar. Seu perdão, conforto e paz, Ele vos pode dar. Sua luz e seu amor sempre concederá. Nosso coração Jesus transformará. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, foi seu querer. Sim, Cristo meu Senhor me transformou. Soberano Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua bondade e também, Senhor, porque nos permite nessa hora ouvir a tua voz. Eu quero orar, Senhor, entregando a reflexão bíblica, pedindo que o Espírito Santo do Senhor ilumine a nossa mente, de maneira que essa palavra penetre o nosso coração. Seja com cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, por favor, abram suas Bíblias em Tiago, capítulo 5, e eu quero fazer com vocês a leitura dos primeiros 11 versículos. A palavra de Deus diz assim: Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupas comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, ele está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos.
Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado vosso coração em dia de matança. Tendes condenado e matado o justo sem que ele vos faça resistência. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e é compassivo. Queridos, o texto da nossa reflexão de hoje, ele é a continuação do que nós falamos no vídeo anterior. Eu tive a pretensão ou a ideia de fazer essa mensagem, esses 11 versículos, em duas mensagens separadas, mostrando um problema que estava acontecendo. Entre o povo que recebeu aquela carta, era principalmente a comunidade dos judeus, eles estavam transgredindo a lei de Deus no fato de que estavam prejudicando um ao seu próximo. No caso aqui do texto, eram os ricos, poderosos, os donos de terra que tinham suas plantações, que estavam ganhando dinheiro rapidamente, mas de forma corrupta, e eles estavam negligenciando o salário dos trabalhadores. Era muito comum naqueles dias os donos de terra contratarem trabalhadores diários para fazerem o trabalho do plantio e da colheita. E havia chegado a hora da colheita, e os trabalhadores foram para o campo para o trabalho, mas os ricos donos da terra não estavam pagando o salário devido. A lei de Moisés, em Deuteronômio capítulo 24, assim como também no livro de Levítico, já havia dito, Deus disse, você não vai lesar o próximo. Você vai pagar o salário do trabalhador diário no final do dia. Não vai deixar até depois do pôr do sol. Ou seja, o trabalhador que se dedica no dia, ele deveria ganhar o salário antes do pôr do sol. Esse era o plano de Deus. Queridos, esse é um problema bastante comum. Pessoas necessitadas trabalhando, precisando do seu sustento, mas pode ser que há alguém com posses e com o dever de pagar que negligencia esse ato de honestidade e justiça. Era o que estava acontecendo. E eles não estavam se importando, mas aqueles que estavam lesados, eles clamaram a Deus, e o clamor que fizeram até Deus foi ouvido. E Deus então manda Tiago dizer, ricos, prestem atenção, lamentem e chorem, porque desgraças e juízos virão sobre vós, porque vocês estão negligenciando o salário dos trabalhadores. Sabe, amados, esse problema é um problema atual e certamente nós também somos vítimas de injustiça. Injustiça quando alguém nega o que é nosso por direito, ou quando alguém nos passa para trás, ou quando alguém se compromete e não cumpre, de alguma forma lesar o outro. É amplo e é fácil isso acontecer. Mas é por isso que nós aprendemos nesse texto bíblico que Deus odeia a injustiça. Deus não aprova que o outro leve dano ou seja lesado e prejudicado. Nós vimos no vídeo anterior o alerta para os ofensores. Mas hoje, focando a atenção naqueles que foram ofendidos ou prejudicados, vejam como Tiago diz no versículo 7. Ele faz um apelo, uma exortação dizendo, sejam irmãos pacientes até a vinda do Senhor.
Esse era o lema de Tiago. Ele começa então dizendo: irmãos, sejam pacientes até ao retorno do nosso Senhor. Amados, olha como essa palavra ela é carregada de significado. Pensa, duas coisas aqui são necessárias de entender. A primeira delas é o foco de Tiago na palavra paciência. A palavra paciência é mencionada 2 vezes no versículo 7, é mencionada no versículo 8, é mencionada também no versículo 10. Essa palavra significa que a pessoa tem uma capacidade de ser equilibrada. É alguém que tem um temperamento longo, uma paciência longa. É alguém que adia a raiva. Alguém que se recusa a pagar o mal com o mal. É uma pessoa que tem uma capacidade de irar-se demoradamente ou demorar-se a irar. Queridos, pare para pensar. Tiago diz, irmãos, sejam pacientes, ou seja, tenham um ânimo que é bastante tolerante. Sejam capazes de suportar o mal, sem agir impulsivamente, pagando mal com o mal. Essa palavra é importante, queridos, porque, veja, eles estavam sendo lesados pelos senhores da terra. Eles trabalharam e não receberam. Eles estavam prejudicados e precisavam do alimento. Normalmente, esses trabalhadores diários eram pessoas pobres, que precisavam daquele dinheiro para comprar o mantimento para si. Mas veja, se eles são lesados, a atitude humana é: eu vou me vingar, eu vou queimar as terras, eu vou fazer uma rebelião, eu vou ir lá e vou colocar fogo na plantação, ou eu vou matar o dono da terra, ou eu vou matar a família, eu vou ameaçar. A tendência costuma ser essa, concorda? Mas Tiago diz: seja longânimo, seja paciente, se recuse a irar de maneira malvada. Não lida com raiva, seja paciente. E Tiago diz que essa paciência, ela deveria ter um prazo. E sabe qual é o prazo? Não é meia hora, um dia, uma semana, vou esperar 10 dias e logo vou tomar providências. Não. Tiago diz, seja paciente até ao retorno de Jesus. Amados, Jesus Cristo prometeu que vai voltar. A palavra diz que assim como um rei, um soberano que é dono da terra, que se ausenta prometendo voltar, assim será com Jesus. Ele é Senhor, ele é Rei de tudo isso. Por mais que o mal impera nesse mundo, Jesus Cristo, ele é o Criador, o dono de direito. E principalmente aquele que hoje governa através dos seus servos a sua igreja. E ele disse que vai voltar. O dia e a hora nós não sabemos, mas a promessa é que ele vai voltar, ele vai colocar um fim no mal, vai reunir os que são seus e ele reinará eternamente. Restaurará essa terra e dará uma nova forma, uma nova aparência perfeita à sua criação. Amados, essa é a promessa e a paciência deve ser até aquele dia. Bem, o que Tiago está dizendo, queridos? Não se vinguem, não ajam com brutalidade, com raiva. Tenham paciência, confiem que Jesus Cristo, que é o Senhor de vocês, que é aquele que cuida de vocês, ele vai voltar e ele vai fazer justiça, agindo justamente, com severidade com aqueles que fizeram o mal, mas ele vai retribuir os justos. Então, amados, não retribuam o mal com o mal. A palavra, queridos, retorno de Jesus, ela era muito importante para aqueles cristãos. Eles estavam vivendo todos os dias na expectativa da volta de Jesus. Não era como é para a igreja de hoje, talvez, que é um assunto assim, Jesus vai voltar.
Ele disse que ia voltar, mas não voltou até hoje, então, não vou me preocupar com isso. Aquela primeira comunidade de cristãos, ela tinha a mente de que o retorno de Jesus é próximo. E por causa dessa expectativa que tenho, eu vou viver de forma justa e sensata. Eu vou estar me preparando todos os dias para esse encontro, porque eu não quero ser achado no caminho do mal e do erro. Queridos, tenham paciência. Evitem pagar o mal com o mal. Ao longo da sua vida, quando alguém te prejudica e te ofende, ao invés de reagir fazendo com que a retribuição vingativa seja oposta, igual, severa, não. Confia. Confia que Jesus Cristo está cuidando de você. Mas confia também que ele em breve voltará. E quando ele voltar, ele tratará com cada pessoa e ele dará a cada um daqueles que foram fiéis a recompensa da sua fidelidade. Amados, Tiago começa falando isso. Ele vai fazer apelo para a paciência. Ele disse nesse versículo que é necessário ter paciência. Amados, lembrem-se disso. Paciência é ser longânimo, ter um ânimo que é longo, um pavio longo. Alguém que não aceita a vingança surgindo dentro de si. É alguém que não quer pagar o mal com o mal, não importa o que esteja sofrendo. Tiago dá 3 exemplos de paciência. Quando ele faz esse apelo para que aqueles cristãos prejudicados fossem pacientes, ele fala de 3 exemplos. O primeiro exemplo é o próprio versículo 7, quem diz: o lavrador. O lavrador é um exemplo de paciência. Ele prepara a terra, ele planta a semente, ele cuida da semente, ele capina, ele prepara tudo direitinho e ele precisa ser paciente, aguardando as primeiras chuvas, as últimas chuvas, esperando que aquela semente que foi plantada, que ela germine e produza fruto. Amados, o trabalho do lavrador é um trabalho de paciência. A pessoa precisa ter um pavio longo, precisa ser longânimo, ter um ânimo longo para lançar a semente na terra e esperar que aquela semente germine e frutifique. Por vezes o lavrador deve temer, fala: olha, não está vindo a chuva. Está vindo praga daqui, gafanhoto, uma doença. Será que vai dar? Será que não vai dar? Bem, ele tem ansiedade às vezes. Mas a essência do agricultor e do lavrador é que ele precisa fazer a sua parte e esperar o tempo certo. O lavrador é um exemplo de paciência. Mas Tiago fala também no versículo 9, no versículo 10, quando diz: irmãos, tomem por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Queridos, Tiago ele evoca nesse momento o exemplo também dos profetas, que foram homens que falaram com coragem a respeito da palavra de Deus, mesmo em momentos de sofrimento. O trabalho dos profetas não foi um trabalho fácil. A maioria deles foi desdenhada, ignorada, a maioria foi agredida, alguns profetas foram mortos, muitos deles foram mortos, porque eles estavam declarando a palavra de Deus, e essa declaração não era bem-vinda. Apesar do sofrimento, apesar da indisposição dos outros em ouvir, eles pregaram, declararam a palavra de Deus, foram pacientes, suportando o sofrimento, mas também esperando o cumprimento das palavras que profetizaram. O lavrador é um exemplo de paciência, no sentido de espera. Os profetas são um exemplo de pessoas que fizeram o seu papel e esperaram apesar do sofrimento. Mas o versículo 11 fala de um terceiro exemplo, que é o exemplo de Jó.
Aqui diz que as pessoas ouviram a respeito da paciência de Jó e viram o fim que Deus deu a esse homem Jó. Amados, nós sabemos que Jó viveu uma grande tragédia. Ele viveu uma tragédia familiar, uma doença, uma enfermidade física. Ele não foi compreendido pela esposa, pelos amigos e pela sociedade daqueles dias. Mas apesar do sofrimento físico, da perda da credibilidade, da incompreensão das pessoas, Jó soube esperar pacientemente. E Deus, ele retribuiu a paciência de Jó. Amados, Jó não tirou a própria vida. Jó teve paciência nas suas argumentações com Deus. Ele abriu o coração e disse sim o que pensava, mas ele foi humilde para ouvir a voz de Deus. Ele teve paciência em aceitar as explicações e as respostas que Deus dava. E no final de tudo, Jó disse: Deus, me perdoa, eu descobri que eu estou errado porque o Senhor é justo. Amados, Jó teve paciência no meio da perda e do caos. E foi a paciência de Jó em não tirar a vida, em não afastar-se de Deus, em não ir para o caminho do erro, que fez com que ele entendesse mais de Deus, mais sobre ele mesmo. E no final de tudo, ele diz: Deus, eu posso conhecê-lo mais. E Deus retribui aquela paciência. Amados, 3 exemplos. Exemplos de pessoas pacientes, perseverantes, pessoas que souberam suportar a adversidade. Sabe por que Tiago deu esses exemplos? Porque aqueles cristãos que não estavam recebendo o salário diário, eles estavam sendo prejudicados, estavam sofrendo pela maldade dos homens. Mas Tiago então grita e diz: irmãos, sejam pacientes, não pague o mal com o mal. Olhem para o exemplo do lavrador. Ele planta a semente e ele espera. Olha o exemplo dos profetas. Receberam oposição, mas eles pregaram e foram sinceros. Olha o exemplo de Jó. Jó sofreu, mas foi fiel. Sejam também pacientes. Queridos, é tempo de dizer: nós precisamos de paciência. Amados, não se enganem. Nós precisamos de paciência. A sociedade em que nós vivemos é uma sociedade intolerante. Nós somos naturalmente intolerantes. Nós queremos as coisas para ontem, queremos os nossos direitos, queremos que tudo seja conforme o planejado, nós não gostamos de ser prejudicados, incompreendidos, não aceitamos a enfermidade, não aceitamos o problema, não aceitamos as perdas. E amados, é natural isso, tudo bem. É natural isso. Nós temos uma natureza que procura bem-estar e estabilidade, e quando algo foge disso, é normal não se sentir bem. Mas sabe, mesmo quando as coisas vão mal, nós não podemos permitir que o mal seja o remédio para o mal. Essa é uma coisa que me preocupa, porque quando nós vemos que tudo está complicado, a resposta mais sábia para isso é: eu vou fazer o certo, porque se eu der vazão para o mal, mais mal, bem, a situação, queridos, só se complica. E é esse o pensamento de Tiago. E sabe, amados, esse texto, ele é um convite à paciência, a uma paciência perseverante. Nós não queremos colocar fardos em nossos ombros. Nós não queremos ter que carregar um fardo, uma madeira pesada nas costas. Mas se nós precisarmos fazer isso, vamos nos lembrar que Deus, ele sabe retribuir com justiça. E quando eu falo isso, não é só aquele sentimento de Deus é justo e punirá o outro. Mas Deus é justo para cuidar de nós. Não pense também na justiça por uma ótica punitiva, mas pense
como um consolo para si mesmo, no sentido de que Deus pode tratar com outro com severidade, mas eu quero descansar na justiça de Deus, crendo que Ele cuida de mim e que Ele não vai me deixar na mão, porque Deus jamais deixa nenhum de nós na mão. Se nós tivermos que carregar os fardos, amados, façamos isso com paciência. Façamos isso com perseverança. Perseverança é a capacidade de ficar sob o fardo com a força que Deus dá. Você é capaz de perseverar com a força que Deus dá? Sabe, amados, precisamos disso. A vinda de Jesus está próxima. Talvez você diz, nossa, Tiago, mas ele disse isso e já demorou 2000 anos. Por que será que eu devo acreditar que está perto agora? Amados, o tempo de Deus não é como o nosso tempo. O plano de ação de Deus, ele é através dos anos, das gerações e dos séculos. A nossa vida dura, quem sabe, um século. Mas o modo como Deus vê as coisas é um modo muito mais amplo. E eu creio que assim como a nossa vida passa tão rápido, logo, logo, Jesus Cristo voltará. Ele reunirá os seus. Ele reinará na companhia dos que são dele. E pense, vale a pena suportar qualquer sofrimento para estar com Cristo, tendo vivido pelos padrões de Cristo, imitando Cristo. Será que Jesus não é um modelo de paciência, amados? Ele foi um homem incompreendido. As pessoas não entendiam a mensagem dele. Constantemente ele era perseguido por seguidores, mas perseguido por inimigos que queriam a sua morte. Foi traído, espancado, assassinado. Mas em nenhum momento ele retribuiu o mal com o mal. Aguardar a vinda de Cristo, amados, não significa apenas esperar um evento, mas é viver como Jesus, até o retorno dele. Aguardar a vinda de Cristo tem a ver com o modo de vida certo, tem a ver com agir de maneira digna, seguindo o exemplo dele. Tiago então diz, no versículo 8, sejam pacientes, fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. A cada minuto, a cada segundo, está mais perto. E não murmurem uns contra os outros, para que não sejam julgados e condenados, porque o juiz, esse Jesus que voltará, ele vem também para julgar, e ele está perto. É como alguém que se aproxima da porta para bater e para dar início àquilo que foi prometido. Queridos, lembrem-se acima de tudo, o Senhor é cheio de misericórdia. Ele é compassivo. Ele cuida dos seus. Ele nunca nos desampara. Sabe, a palavra de Tiago, ela tem significado para nós de várias formas. Queridos, pensando na primeira parte do texto que nós abordamos no vídeo anterior, aprenda a ser justo com as pessoas. Não deixe de pagar o que é devido, não lese, não deva nada para as pessoas. Esse é o primeiro ponto. Mas a segunda coisa necessária é, quando te fazem mal, não retribua mal com mal. Isso não é o que Cristo fez. Isso não é o que Deus ensina. E, amados, isso nem é o que Deus faz. Já parou para pensar como seria se toda vez que praticássemos o mal, Deus retribuísse com o mal também? Estaríamos perdidos, pensa. Mas não é assim que é. É o mandamento e é o exemplo. O exemplo para nós é o exemplo da paciência.
o exemplo de não dar lugar para a ira. Imita o exemplo do lavrador. Planta boas sementes, amados. Plantem boas ações, boas atitudes, boas palavras. Porque quando nós plantamos o bem, a colheita é também uma colheita boa. Imita o exemplo dos profetas. Fale o que é certo. Faça e declare o que Deus quer. Mesmo que as pessoas não entendam. E mesmo que sofra por isso. Se você sofrer fazendo o que é justo, tudo bem, é melhor. Imite o exemplo de Jó. A enfermidade pode vir. A pobreza pode vir. A incompreensão dos homens pode vir. Tudo isso pode se acumular. Mas seja perseverante. Se tem um fardo sobre os ombros, peça a Deus força para carregar. E saiba, Deus é cheio de misericórdia. Ele é compassivo. Amados, Deus ele não deixaria que nós carregássemos um fardo além das nossas forças. Ele jamais nos deixaria sem a força necessária para suportar. E o que Deus está dizendo para nós é: sejam fiéis e perseverantes. Cristo volta logo. Amados, é como se nós estivéssemos trabalhando, mas o fim da jornada é logo. O fim do expediente do trabalho se aproxima. O nosso Senhor volta. E nós vamos ter descanso. Ou se fôssemos como maratonistas, estamos correndo por essa jornada da vida, a gente pode ver a linha de chegada cada vez mais perto. E o nosso Senhor com a coroa em mãos para dizer: servo bom, fiel, foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Amados, a nossa vida é assim. Podemos optar pelo caminho do mal, ou podemos optar pelo caminho do bem. Eu quero convidar você a pagar o mal com o bem, lançando boas sementes e boas ações. Esse é o exemplo de Deus para nós. Amados, do fundo do meu coração, eu desejo que nenhum de nós seja lesado, que seja alvo de pessoas poderosas, que se sentem intocáveis e que negligenciam o que é nosso de direito. Seja o poderoso ou o simples, que cada um dê o que é de direito ao próximo, inclusive a nós. Que nós não sejamos os que lesam os outros, mas se em algum momento alguém agir de forma errada com cada um de nós, que Deus nos ajude a não retribuir mal com o mal, mas a plantar boas sementes. Esse é o exemplo de Jesus. Esse é o seu mandamento. O retorno dele se aproxima. Ele dá força para carregar o fardo. E lembre-se, Deus é misericordioso. Ele é compassivo. Ele sabe olhar a pessoa que está debaixo do fardo. E ele sente simpatia. Ele sente realmente carinho e afeto. E ele nos dá força. Queridos, plantem boas sementes. Paguem mal com bem. Paguem o bem com bem. Espalhem o bem como um lavrador que lança semente. E quando nós plantamos, vamos colher o bem também. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam.
lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Passa por onde o rio passar, tudo vai transformar, Senhor. Oh, passa, Senhor, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está, aleluia, neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber, eu quero da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor, do nosso Brasil. Oh, tu és o Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Irmãos, ouvir a voz de Deus é necessário. A palavra de Deus diz, lá em Romanos capítulo 12, que nós não devemos retribuir o mal com o mal, mas que deveríamos pagar o mal com o bem, porque assim amontoaríamos brasas vivas na cabeça das pessoas. Paulo disse, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Sabe, queridos, é natural que no mundo que vivemos as pessoas pratiquem o mal. Elas praticam o mal uns contra os outros, acabam praticando o mal contra elas mesmas. Porque quem vive semeando maldade, inevitavelmente colhe também maldade. Mas a lição de Deus para nós é: os dias maus vêm, mas Deus é paciente, é misericordioso, compassivo, Ele se importa com o nosso sofrimento, Ele cuida. Vamos então confiar no cuidado de Deus. Vamos imitar o exemplo do lavrador, dos profetas, vamos imitar Jó, vamos imitar Jesus, amados, na paciência e na prática do bem. A volta de Cristo se aproxima. E mesmo que a nossa jornada seja uma jornada difícil, eu creio, amados, que Jesus sabe retribuir, acolher e dar um bom fim para aquele que persevera ao longo do caminho.
Eu espero que Deus abençoe você e que dos céus o nosso Deus possa olhar para esse mundo e Ele habitando no coração daqueles que o recebem, que de dentro de cada pessoa Deus opere grande transformação, salvando vidas e nos ajudando a pagar sempre o mal com o bem. E que jamais façamos o mal para o próximo. E que Deus nos dê graça para perseverar. Esse é o desejo do meu coração. E eu espero que a paz do céu esteja com cada um.